Você acorda todos os dias no piloto automático, rola para o lado, pega o celular e já entra no caos do mundo. E depois reclama que não tem foco, não tem energia, não tem disciplina. Enquanto isso, os grandes líderes estoicos, os guerreiros espartanos, começavam o dia com clareza, força e domínio absoluto da mente. Eles não deixavam amanhã decidir o destino deles. Eles decidiam. E você? Vai continuar preso nos mesmos hábitos fracos ou vai transformar sua mente numa fortaleza logo nas primeiras horas do dia? Se você quer aprender 15 hábitos matinais fáceis, inspirados na sabedoria dos estoicos e na disciplina espartana, para vencer o dia e controlar sua mente desde o primeiro segundo, então esse vídeo é para você. Mas presta atenção, assiste até o fim, porque o último hábito é o mais poderoso de todos e quase ninguém tem coragem de praticar. Agora já deixa seu like aqui e se inscreve no canal, porque esse vídeo pode ser o ponto de virada na sua vida. E quando terminar, quero ver seu comentário. Qual desses hábitos você vai começar a aplicar amanhã? Vamos começar pelo primeiro hábito estoico que transforma qualquer manhã: acordar com propósito, não por obrigação. O estoico não desperta porque o despertador mandou. Ele desperta porque sua missão começa ali. Marco Aurélio, imperador e filósofo, escreveu: levanta-te, pois nasceste para a ação, não para o conforto. Isso não é só uma frase bonita, é uma ordem de guerra para a mente. Acordar com propósito significa lembrar todos os dias por que você está vivo. Qual é o seu objetivo? O que você precisa conquistar? Essa clareza, logo ao abrir os olhos, muda completamente o seu comportamento nas próximas horas. Quando você acorda perdido, passa o dia distraído. Quando acorda com uma meta, sua mente age como um soldado que sabe a missão. O segundo hábito é o silêncio matinal. Antes de pegar o celular, antes de falar com alguém, antes de se conectar com o mundo externo, conecte-se com você mesmo. Os estoicos praticavam a introspecção como uma ferramenta de força. Um momento de silêncio, logo ao acordar, ajuda a organizar os pensamentos, acalmar a ansiedade e definir o tom do dia. Isso pode durar 5 minutos ou 15. Feche os olhos, respire e apenas esteja presente. Pergunte a si mesmo: o que posso controlar hoje? Essa pergunta é o núcleo do estoicismo. Tudo o que foge do seu controle é ruído, e o ruído enfraquece a mente. O terceiro hábito é a higiene mental com palavras. Os estoicos acreditavam que tudo começa pela forma como você se comunica consigo mesmo. O que você diz para si ao acordar: que droga, mais um dia, ou hoje eu vou dominar o meu dia. A mente acredita em tudo que você repete, e isso é programação. Se você começa o dia reclamando, já está colocando o cérebro em modo defensivo. Substitua isso por afirmações poderosas. Frases simples como: eu comando meu foco, nada externo tira minha paz, hoje eu ajo com disciplina. Diga isso com firmeza. O corpo ouve, o cérebro registra e você já começa vencendo. Hábito 4. Exposição ao desconforto. Um banho frio, um treino físico leve, ou até mesmo levantar da cama no primeiro toque do despertador. Os estoicos buscavam o desconforto voluntário como forma de fortalecer a mente. Eles sabiam que quanto mais você foge do desconforto, mais fraco você se torna. E o oposto também é verdadeiro. Quanto mais você encara o desconforto logo cedo, mais preparado você está para o resto do dia. Isso treina a sua disciplina, quebra a procrastinação e gera um efeito psicológico poderoso. Você se sente no controle. O quinto hábito é revisar seus princípios. Não é sobre religião, é sobre valores. O que você acredita? O que você defende? O que você não negocia? Os estoicos revisavam seus princípios pela manhã,
para lembrar que caráter vem antes de conveniência. Isso serve como uma armadura contra distrações, manipulações e impulsos. Pegue um caderno e escreva uma linha todos os dias. Pode ser algo como: não reajo com raiva, sou firme, mas justo, minha palavra vale mais que meu conforto. Isso não é motivação, é construção de identidade. A soma desses 5 primeiros hábitos cria um campo de força mental. E o melhor, são todos simples, rápidos e práticos, mas precisam de uma coisa para funcionar: decisão. Não adianta saber, tem que fazer. Agora me responde aí. Desses 5, qual mais te impactou até agora? Já sentiu vontade de aplicar algum amanhã cedo? Agora que você já entendeu os 5 primeiros hábitos estoicos matinais, vamos seguir em frente com mais 5 que vão elevar seu nível de disciplina mental. O 6º hábito é a visualização negativa. Pode parecer estranho no começo, mas os estoicos usavam essa prática como uma arma psicológica para se prepararem para qualquer desafio do dia. Funciona assim: logo cedo, feche os olhos e imagine uma situação difícil que pode acontecer. Uma discussão, um problema no trabalho, um imprevisto. Visualize isso acontecendo. Agora imagine como você vai reagir com equilíbrio, calma e controle. Essa antecipação emocional prepara o seu cérebro para lidar com as adversidades de forma racional. Nada te surpreende. Nada te tira do centro. É como se sua mente dissesse: eu já estive aqui antes. O 7º hábito estoico matinal é o movimento com intenção. Não precisa ser uma sessão longa de treino. Pode ser uma caminhada, alongamento ou até respiração ativa. O que importa é você movimentar o corpo com consciência, enquanto lembra a si mesmo que tem um objetivo. Os estoicos valorizavam o corpo como suporte da mente. Um corpo preguiçoso enfraquece o raciocínio. Quando você se movimenta de forma consciente, o cérebro libera endorfina, dopamina e ativa o foco. E não estamos falando de estética aqui, estamos falando de energia vital. Corpo parado, mente fraca. Corpo desperto, mente alerta. O 8º hábito é o uso do journaling, ou diário estoico. Isso vai além de escrever o que aconteceu no dia anterior. É sobre planejar o tipo de pessoa que você quer ser naquele dia. Pegue um caderno e anote 3 coisas: o que você precisa fazer, como você vai reagir diante das dificuldades e o que não pode esquecer sobre quem você é. Escrever isso fortalece sua identidade e reduz o caos mental. Os estoicos usavam o journaling como exercício de autoconsciência e fortalecimento da razão. E não precisa gastar mais do que 5 minutos. O que importa é a consistência. Hábito 9. Reconhecimento da impermanência. Parece filosófico, mas é prático. Ao acordar, lembre-se de que nada é garantido. Sua saúde, seus bens, suas relações. Isso não é pessimismo, é clareza. Ao entender que tudo pode mudar, você começa a dar mais valor ao agora. A mente se torna mais grata, menos reativa, mais estável. Os estoicos ensinavam que lembrar da morte todas as manhãs nos faz viver melhor. A frase memento mori não é mórbida, é libertadora. Ajuda a cortar o excesso de preocupação com coisas pequenas. A vida é curta demais para perder tempo com o que você não controla. E o 10º hábito é agir antes de pensar demais. A mente humana adora adiar, questionar, criar desculpas. Os estoicos sabiam que quanto mais você pensa, mais você paralisa. Por isso, eles defendiam a ação direta, mesmo que imperfeita. Ao acordar, escolha uma pequena tarefa e execute sem negociar com a mente. Pode ser arrumar a cama, beber água, fazer um alongamento. A chave é vencer a inércia. A primeira ação do dia define o ritmo das próximas. Quem começa agindo, continua com clareza. Quem começa adiando, termina confuso.
Percebe como esses hábitos não são mágicos nem complicados? Eles são simples, mas têm um impacto gigante quando praticados com regularidade. E todos têm um ponto em comum: eles colocam você no controle, não do mundo, mas de si mesmo. E quando você comanda sua mente logo ao acordar, o resto do dia obedece. Me diz aí, você já começou a visualizar como seria sua manhã se colocasse tudo isso em prática? Qual desses hábitos você sente que estava faltando na sua rotina? Chegamos aos 5 últimos hábitos estoicos matinais, e aqui a disciplina mental atinge um novo nível. O 11º hábito é o da recapitulação das virtudes. Os estoicos não confiavam só na força de vontade. Eles treinavam virtudes como coragem, moderação, justiça e sabedoria todos os dias. Ao acordar, escolha uma dessas virtudes e se pergunte: como posso aplicar isso hoje? Por exemplo, se a virtude do dia for coragem, você encara a reunião difícil, a conversa desconfortável, o treino puxado. Se for moderação, você controla seus impulsos, evita exageros, age com equilíbrio. Essa prática diária molda o caráter, fortalece a identidade e te faz agir de forma mais racional, mesmo em situações de pressão. O 12º hábito é o da organização visual. Parece simples, mas tem um peso psicológico enorme. Ao acordar, você deve cuidar do seu espaço como reflexo da sua mente. Os estoicos valorizavam a ordem, porque sabiam que o caos externo alimenta a desordem interna. Organizar a cama, o ambiente de trabalho ou os itens de uso pessoal é uma forma silenciosa de comunicar ao cérebro: eu estou no controle. E isso impacta diretamente sua postura mental. Pessoas que começam o dia no meio da bagunça carregam essa bagunça para o resto da rotina. Pessoas que começam com ordem mentalizam o dia com clareza. Hábito 13. Alimentação consciente logo pela manhã. Não estamos falando de dieta aqui, mas de atenção plena. Os estoicos eram minimalistas por princípio. Eles comiam com foco na função, não no prazer momentâneo. Ao tomar seu café da manhã, esteja presente. Sinta o gosto, observe os movimentos, coma devagar. Isso reduz a ansiedade, melhora a digestão e reforça a autodisciplina. Comer com atenção é mais do que uma ação física. É um exercício de presença. E presença é um dos pilares da mente forte. 14º hábito: exercício da indiferença ao que não importa. Isso é crucial para manter o foco. Os estoicos praticavam algo chamado apatheia, que não é apatia como conhecemos, mas sim a liberdade emocional em relação ao que não depende deles. Pela manhã, revise tudo que costuma te tirar a paz. Comentários nas redes, opiniões alheias, preocupações com o futuro. Agora respira fundo e diz a si mesmo: isso não é meu, não vou carregar. A repetição desse hábito fortalece seu foco e elimina a energia gasta com distrações. Um estoico sabe onde colocar sua atenção, e esse é um dos maiores poderes que se pode ter. E finalmente, o 15º hábito: meditação curta com atenção plena, simples, silenciosa, poderosa. 2 a 5 minutos de respiração consciente, sentado, olhos fechados. Apenas perceba o ar entrando e saindo. Se vier um pensamento, observe e volte à respiração. Isso é treino de domínio interno. O estoico sabia que o caos externo nunca será controlável, mas a mente, essa sim, pode ser treinada como um guerreiro treina a espada. E começa na respiração. Esse hábito te devolve ao presente, te ancora na realidade e prepara o cérebro para agir com lógica, não por impulso. Esses 15 hábitos estoicos matinais não foram criados para deixar a sua manhã bonita. Eles foram moldados ao longo de séculos por homens que enfrentaram guerras, perdas, traições, escassez e mesmo assim não cederam ao desespero.
Eles treinaram a mente todos os dias e amanhã era o campo de batalha onde a vitória do dia era decidida. Agora me diz, ao ouvir tudo isso, sua mente já começou a se reorganizar? Consegue enxergar onde está sua fraqueza matinal? A decisão de mudar está aí, batendo à porta. Vai abrir ou vai continuar vivendo como se o tempo não estivesse passando? Agora que você conheceu os 15 hábitos matinais estoicos, chegou o momento de entender como transformar tudo isso em uma rotina real. Saber o que fazer é só o começo. O verdadeiro desafio é implantar cada hábito na sua rotina, sem se sabotar. E o primeiro passo para isso é entender uma verdade brutal. A sua mente vai resistir. O cérebro humano foi projetado para economizar energia e qualquer mudança, por menor que pareça, será tratada como uma ameaça. Por isso, você precisa decidir de forma consciente que vai agir mesmo com preguiça, dúvida ou distração. Isso se chama autodireção. Os estoicos chamavam de hegemonikon, a parte racional da mente que comanda as ações, não os impulsos. A melhor forma de começar é não tentar aplicar tudo de uma vez. Escolha 3 hábitos que mais fazem sentido para você neste momento. Talvez seja acordar com um propósito, tomar um banho frio e escrever no diário. Ou talvez você prefira começar com a meditação, a visualização negativa e o silêncio matinal. O importante é começar pequeno, mas constante. A repetição diária cria caminhos novos no cérebro. Depois de 21 dias, o hábito começa a se automatizar. Depois de 60 dias, ele se consolida. E quanto mais você mantém esses rituais vivos, mais a sua mente começa a funcionar em outro padrão. Outro ponto fundamental é o ambiente onde você acorda. Se ele está poluído, caótico, cheio de distrações, sua mente vai responder do mesmo jeito. Acordar em um lugar limpo, organizado, com pouca luz artificial e livre de ruído digital é meio caminho andado. Os estoicos sabiam que o ambiente externo influencia, mas que a mente treinada é capaz de resistir. Mesmo assim, quanto menos obstáculos você colocar no caminho, mais fácil será manter os hábitos. Deixe seu caderno de anotações visível. Prepare sua água na noite anterior. Planeje os 3 primeiros passos do dia antes de dormir. Outro fator que poucos falam, mas que é decisivo, é o que você faz nos primeiros 5 minutos ao acordar. Esses minutos definem o tom do seu dia. Se você pega o celular, já está se conectando com o caos do mundo. Se você se levanta imediatamente, respira fundo e pensa: hoje eu estou no controle. A química do seu cérebro muda. O cortisol abaixa, a dopamina se equilibra e a clareza mental aumenta. 5 minutos bem usados pela manhã têm mais impacto na sua vida do que horas perdidas tentando compensar a falta de foco durante o dia. Também é importante entender que hábito não é motivação, é repetição com consciência. Os estoicos não esperavam acordar animados, eles acordavam comprometidos. Existe uma diferença enorme entre fazer algo porque quer e fazer porque é necessário. Um guerreiro espartano não ia para a batalha porque estava empolgado, mas porque sabia que era o que devia ser feito. E é exatamente essa mentalidade que você precisa desenvolver. Não depender da emoção do momento, mas sim da decisão que você tomou de se tornar alguém mentalmente mais forte. Com o tempo, esses hábitos deixam de ser tarefas e passam a ser parte da sua identidade. Você deixa de dizer, eu estou tentando acordar melhor, e passa a afirmar com convicção, eu sou alguém que comanda as manhãs. Essa virada interna muda tudo. Seus relacionamentos melhoram, sua produtividade aumenta, seu autocontrole cresce. E o mais importante, você passa a viver com mais consciência, mais domínio e menos culpa.
porque a culpa nasce da incoerência. E quando você alinha a ação com intenção, essa culpa desaparece. Agora me responde com sinceridade. Você consegue lembrar qual foi a última manhã que começou com real domínio da sua mente? Ou tem vivido no modo automático, sempre reagindo, sempre correndo, sempre esperando que algo externo te motive? Está nas suas mãos mudar isso. Os estoicos já mostraram o caminho. Os hábitos estão claros. A estrutura está pronta. Falta apenas a sua prática. Agora que você entende a importância de começar o dia com clareza mental, talvez esteja se perguntando: por que isso funciona tão bem? A resposta está na forma como o cérebro opera. Quando você inicia o dia no controle, você ativa o córtex pré-frontal, responsável pelas decisões racionais, pelo planejamento e pelo foco. Quando você começa reagindo, rolando feed de rede social ou se levantando com pressa, ativa o sistema límbico, a parte emocional e impulsiva do cérebro. Ou seja, os estoicos já sabiam o que a neurociência moderna confirma. Quem domina a manhã, comanda o cérebro. E é aqui que entra um detalhe que quase ninguém presta atenção: o efeito cumulativo desses hábitos. Sozinhos, eles parecem simples, mas juntos, praticados dia após dia, geram uma transformação mental silenciosa, mas poderosa. Você começa a perceber que não se irrita tão fácil, que pensa antes de agir, que consegue terminar aquilo que começa. A disciplina deixa de ser esforço e vira natureza. E quando isso acontece, as pessoas ao seu redor notam. Elas começam a ver algo diferente em você. Não sabem explicar o quê, mas sentem firmeza, sentem direção. Isso é poder pessoal. E já que você chegou até aqui com atenção, faz o seguinte agora: curte esse vídeo. Isso mostra que você está comprometido em evoluir, mas também ajuda esse conteúdo a chegar em mais pessoas que, assim como você, querem ter uma mente forte e disciplinada. Esse simples gesto faz diferença. E se você já está anotando os hábitos e pensando em como aplicar amanhã, já está no caminho certo. Voltando ao ponto, outro benefício que vem com essa rotina estoica é o que podemos chamar de resiliência emocional matinal. Você começa o dia mais preparado para lidar com imprevistos, pressão, cobrança. Isso não significa que você vai se tornar frio ou indiferente. Significa que você não será mais refém das suas emoções. Vai sentir tudo, mas vai escolher como reagir. E essa habilidade é o que separa quem vive em modo de sobrevivência daqueles que vivem com direção e propósito. O segredo está em treinar a mente para não depender do que é externo. A maioria das pessoas acorda esperando que o dia seja bom, que os outros colaborem, que nada dê errado. Mas isso é ilusão. O estoico acorda pronto para o melhor, mas preparado para o pior. Ele ajusta a expectativa e fortalece a ação. É como se dissesse para si mesmo: hoje eu não espero nada, eu entrego tudo. E uma dica prática para manter isso funcionando é registrar o progresso. Pegue um papel ou aplicativo e todos os dias marque os hábitos que você conseguiu cumprir. Isso dá um senso real de evolução e também mostra onde estão as falhas. Sem julgamento, sem cobrança excessiva, apenas observação e ajuste. É isso que os estoicos faziam. Eles não buscavam perfeição, mas sim progresso constante. E quanto mais você repete esses rituais estoicos pela manhã, mais sua autoconfiança cresce. Você começa a confiar em si mesmo, porque sabe que está fazendo o que precisa ser feito. E isso não tem preço. A maioria das pessoas se sente travada porque vive traindo as próprias promessas. Você, aplicando isso, vai quebrar esse ciclo. Vai honrar a palavra que dá a si mesmo. Então olha para sua rotina com mais atenção. Perceba como você vem começando seus dias. E mais importante,
Imagine como seria sua vida daqui a 6 meses se você praticasse esses hábitos estoicos com consistência. O que mudaria? Como estaria sua mente, sua postura, seu desempenho no trabalho, nos relacionamentos, nas decisões? Tudo começa na manhã. E sua manhã começa agora. A essa altura, você já percebeu que esses hábitos não são apenas rituais matinais. Eles são ferramentas de construção de identidade. Cada decisão tomada logo cedo molda quem você vai ser ao longo do dia. E isso é uma das maiores lições que os estoicos nos deixaram. O ser humano é resultado de suas ações diárias, não de intenções vazias. Muita gente passa anos esperando o momento ideal para mudar. Mas os estoicos ensinaram que o momento ideal é agora, especialmente nas primeiras horas do dia. É ali que se define o rumo da sua mente e da sua vida. Quando você acorda e coloca esses hábitos em prática, você está reafirmando, todos os dias, que é maior do que suas distrações, que não se deixa levar pelo impulso e que vive de acordo com seus próprios princípios. Essa repetição diária cria uma estrutura mental sólida. É como se você colocasse uma armadura invisível antes de sair de casa. Os desafios continuam existindo, claro, mas a forma como você reage a eles muda completamente. E isso, aos poucos, vai te destacando das outras pessoas. Não por vaidade, mas por estabilidade. Uma das maiores queixas de quem vive no modo automático é a sensação constante de cansaço mental. Parece que o dia nunca rende, que as tarefas se acumulam, que tudo exige esforço dobrado. Isso acontece porque a mente não foi preparada corretamente para a batalha do dia, e o estoico sabia disso. Ele não entrava em campo sem se aquecer. A manhã estoica é esse aquecimento. É o momento de alinhar o corpo, a mente e o espírito com aquilo que realmente importa. É por isso que, ao seguir essa rotina, você passa a ter mais clareza, mais produtividade e menos desgaste emocional. Outro ponto poderoso é o efeito dominó que esses hábitos causam. Quando você começa o dia com disciplina, é muito mais difícil que jogue tudo fora ao longo das próximas horas. Um café da manhã com presença te leva a escolhas alimentares melhores. Um momento de journaling te prepara para reuniões e interações com mais assertividade. Um banho frio te acorda de verdade e elimina a preguiça que ficaria ali te rondando o resto da manhã. Cada escolha certa reforça a próxima. Esse é o verdadeiro ciclo da consistência. Agora imagine como isso afeta sua vida a longo prazo. Não estamos falando de semanas, mas de meses, talvez anos. Uma mente treinada diariamente com esses princípios estoicos se torna quase inabalável. Não porque não sente dor, medo ou frustração, mas porque aprendeu a lidar com tudo isso de forma estratégica. O estoico moderno não busca eliminar emoções, mas sim dominar sua resposta a elas. E esse domínio começa todos os dias, logo após abrir os olhos. E mais, esses hábitos estoicos também impactam a forma como você se vê. Eles mudam sua autoimagem. Quando você percebe que consegue levantar no primeiro toque do despertador, que consegue evitar o celular, que consegue escrever sobre seus objetivos e meditar por alguns minutos, algo muda dentro de você. A autoconfiança não vem de frases prontas, ela vem de provas diárias. E cada hábito matinal cumprido é uma prova de que você está se tornando a pessoa que quer ser. Por fim, existe um aspecto que talvez você não tenha considerado ainda: a paz mental que esses hábitos geram. É uma paz diferente daquela que vem de fugir dos problemas. É uma paz que nasce da preparação. Saber que você começou o dia como deveria, que fez o que era certo, que direcionou sua atenção para o que importa, traz um tipo de tranquilidade que poucas pessoas experimentam. É a paz de quem não precisa mais se esconder de si mesmo. Talvez agora você esteja percebendo que muito do que te atrasa, te trava ou te esgota, começa logo nas primeiras horas do dia.
E o mais louco é que quase ninguém fala sobre isso. A maioria vive como se acordar fosse apenas o primeiro passo para sair correndo. Mas não é. Acordar é o início de uma batalha interna. É ali que você decide se vai passar o dia no controle ou sendo controlado. Os estoicos sabiam disso. Eles criavam um escudo mental pela manhã, e isso permitia que enfrentassem adversidades sem se desequilibrar. Eles não buscavam o dia perfeito, mas a mente preparada para qualquer tipo de dia. Agora, quero propor algo para você. Se você está realmente comprometido em aplicar isso e quer marcar o início da sua transformação, escreve aí nos comentários: Mente estoica. Não é só uma frase, é uma afirmação pública. É você dizendo: eu escolho acordar diferente. Eu escolho começar o dia como um guerreiro. E mais, quando outras pessoas verem esse comentário, vão perceber que não estão sozinhas. Vai criar uma corrente. Uma rede de pessoas que também estão assumindo o controle da própria mente. E isso é poderoso. Voltando ao conteúdo, um ponto que ainda não tocamos é a relação entre hábitos matinais e emoções. Quantas vezes você já acordou irritado, ansioso, sem paciência, e isso dominou o resto do dia? O que muitos não sabem é que a forma como você acorda pode regular ou desregular o seu sistema emocional. Os estoicos defendiam o uso da razão para guiar as emoções, não para suprimi-las, mas para não se tornar escravo delas. E isso começa na manhã. Quando você organiza sua mente logo cedo, você regula a forma como sente, reage e interpreta tudo o que acontece depois. E isso nos leva a uma habilidade essencial, a resposta consciente. O estoico não é aquele que ignora os problemas, mas aquele que responde com lógica e clareza. E amanhã é o melhor momento para treinar isso. Acordar, respirar fundo, lembrar do que você pode ou não controlar e começar a agir com firmeza. Esse exercício, feito diariamente, te fortalece para situações que antes te tiravam do sério. Aquela crítica no trabalho, aquele atraso inesperado, aquela fala atravessada de alguém. Nada disso te derruba mais, porque você já criou uma base mental forte logo cedo. Além disso, esses hábitos te ajudam a sair do modo reação e entrar no modo intenção. A maioria das pessoas passa o dia inteiro reagindo a mensagens, a notificações, a imprevistos. Você, aplicando o estoicismo matinal, passa a viver com propósito. Cada atitude tem um porquê. Cada decisão tem peso. Isso não é só mais produtivo, é mais leve, porque você para de desperdiçar energia com o que não importa. Outro ponto importante: quando você começa a praticar esses hábitos com regularidade, vai notar que a sua autopercepção muda. Aquela imagem de alguém enrolado, perdido ou cansado vai dando lugar a uma visão mais firme de si mesmo. Você começa a se enxergar como alguém que está construindo algo. Alguém que não se entrega ao acaso. Isso não é motivacional. É consequência prática da disciplina aplicada de forma constante. E quanto mais você reforça essa rotina, mais claro tudo fica. Menos ansiedade, mais foco. Menos pressa, mais presença. E quando você começa a ver os resultados na sua produtividade, no seu humor, na sua forma de lidar com as pessoas, percebe que não vale mais a pena voltar atrás. A mente estoica se torna seu novo modo de existir. E isso começa todo dia, na primeira hora da manhã. Vamos aprofundar agora o impacto silencioso, mas extremamente poderoso, que essa rotina estoica matinal tem nas suas decisões. Grande parte dos erros que você comete ao longo do dia não vem de falta de conhecimento, mas de falta de preparo mental. Você já sabe o que deve fazer, mas quando está mentalmente fraco, ansioso, disperso ou reativo, você escolhe o caminho mais fácil, mais rápido ou o que traz alívio momentâneo.
E é aí que entra a força dos hábitos estoicos. Eles criam uma base sólida para que você tome decisões melhores, com mais clareza e menos emoção envolvida. Acordar com propósito, respirar fundo, escrever no diário e lembrar-se das virtudes são ações que parecem simples, mas elas reprogramam a forma como você lida com as escolhas do dia. O que antes era feito no impulso, agora passa por um filtro racional. Você começa a pensar antes de responder, avaliar antes de agir, recuar antes de explodir. E isso muda tudo. Isso te dá vantagem. Enquanto os outros estão agindo por pressão, você está agindo com direção. Além disso, há um ganho direto na produtividade real, aquela que não depende de listas infinitas nem de aplicativos. Quando sua mente está calma e alinhada, você consegue se concentrar com mais facilidade, concluir tarefas com menos esforço e evitar as armadilhas da procrastinação. Um estoico não faz tudo ao mesmo tempo. Ele faz o que é necessário com atenção plena e presença. Ele entende que fazer bem feito vale mais do que fazer muito, e por isso ele entrega mais resultado, com menos desgaste. Nos relacionamentos, o impacto também é evidente. A maioria dos conflitos vem de reações emocionais mal administradas. Quando você acorda sem clareza, já entra no dia com irritação acumulada, com pressa, com ruídos mentais que você não percebe, mas que afetam sua comunicação. Os hábitos estoicos cortam isso na raiz. A meditação, a visualização negativa, o journaling e a respiração consciente te deixam mais lúcido. E alguém lúcido fala melhor, ouve melhor e age com mais equilíbrio. Isso também se aplica nas relações profissionais. Em um ambiente competitivo, pessoas emocionalmente estáveis se destacam. Quem mantém o controle mesmo sob pressão ganha respeito. Quem age com coerência entre palavra e ação transmite confiança. Isso não se conquista da noite para o dia, mas com prática diária, começando pelas manhãs, você vai se tornando esse tipo de pessoa. E esse tipo de pessoa não só atrai oportunidades, ela está pronta para elas. Existe ainda um detalhe que muitos ignoram: o impacto da rotina estoica no nível de energia. Não é mágica, é biologia. Quando você para de desperdiçar energia com distrações logo cedo, quando elimina o excesso de decisões inúteis, quando se movimenta com consciência e age com foco, seu corpo responde. Você cansa menos, pensa com mais clareza, e isso faz diferença até no final do dia. Muita gente acha que precisa de mais horas, mas o que precisa, na verdade, é de mais energia, e essa energia nasce da forma como você começa o dia. Por fim, todos esses ganhos, foco, produtividade, equilíbrio emocional, clareza, energia, têm um denominador comum: a escolha consciente de viver como um estrategista, não como uma vítima do acaso. Os estoicos não acreditavam em sorte, acreditavam em preparo. E o preparo começa com pequenos rituais, repetidos com intenção, dia após dia. Quando isso entra no seu estilo de vida, você deixa de ser apenas mais uma pessoa tentando sobreviver e passa a ser alguém que constrói, com disciplina, um caminho sólido de evolução pessoal. Ao longo dessa jornada, você já percebeu que o estoicismo não é uma filosofia teórica, distante ou ultrapassada. É um manual de guerra mental. E quando aplicado logo ao acordar, ele transforma você num líder da sua própria vida. Isso é o que muitos estão buscando sem saber. Uma estrutura que os tire do caos, da ansiedade, da distração constante. Os estoicos já ofereciam essa estrutura há mais de 2000 anos. E agora ela está ao seu alcance, acessível, prática e comprovada. Mas para manter essa mentalidade viva, você precisa de consistência e conteúdo que fortaleça a sua disciplina. Por isso, se esse vídeo está te ajudando a enxergar suas manhãs de outra forma, se inscreve agora no canal
Aqui você vai encontrar mais conteúdos que vão direto ao ponto, sem enrolação, com estratégias práticas baseadas no estoicismo, na autodisciplina e no controle emocional. Se você quer continuar essa jornada e manter sua mente afiada, essa inscrição é um passo simples que reforça seu compromisso com a evolução. Seguindo em frente, quando você assume esse estilo de vida, uma das mudanças mais profundas acontece na forma como você lida com a autossabotagem. Sabe aquela voz interna que diz, só mais 5 minutos, começa amanhã, hoje tá difícil? Os estoicos chamavam isso de resistência interna. E eles sabiam que essa resistência nunca desaparece, mas pode ser dominada. E como se faz isso? Acordando e agindo antes dela crescer. O banho frio, a meditação, a escrita matinal. Tudo isso enfraquece a sabotagem antes que ela ganhe força. Você corta o ciclo antes dele começar. Outra transformação forte vem na forma como você enxerga o tempo. Quando você começa o dia no controle, entende o valor de cada hora. Percebe que o tempo não é só um recurso, é um ativo emocional. Os estoicos eram obcecados com o uso correto do tempo. Marco Aurélio escrevia sobre não desperdiçar nenhum instante com o que não fosse essencial. E isso se aplica totalmente ao mundo de hoje. Quando você acorda e já começa o dia distraído, está abrindo mão da única coisa que não pode recuperar: o tempo. Esse nível de consciência, que nasce nos primeiros minutos do dia, te torna mais seletivo. Você passa a dizer não com mais facilidade. Não para convites que só servem para preencher vazio. Não para hábitos que te afundam. Não para tudo que não te aproxima da sua melhor versão. E isso te dá poder. O poder de escolher o que realmente importa. O estoico moderno não tenta abraçar tudo. Ele sabe o que merece sua atenção e protege isso com firmeza. Além disso, ao aplicar essa rotina, você também começa a perceber o valor do controle emocional silencioso. Não é sobre parecer calmo, é sobre ser calmo. Acordar com intenção, respirar fundo, visualizar o que pode dar errado e planejar sua resposta racional muda completamente sua forma de agir. E quem age com equilíbrio atrai confiança. Em casa, no trabalho, em qualquer ambiente, as pessoas naturalmente passam a ver em você uma referência de estabilidade. Isso acontece sem esforço aparente porque vem de dentro. Vem de um treino constante da mente, dia após dia. E talvez você nem perceba no começo, mas um dia, no meio de uma situação que antes te desequilibraria, você vai notar. Sua resposta foi diferente. Você respirou, pensou, agiu com clareza. E nesse momento, você vai entender. Os hábitos estoicos matinais funcionam. Eles não te deixam imune ao caos, mas te fazem forte o bastante para atravessá-lo sem perder a direção. Um dos pilares mais poderosos do estoicismo é a compreensão de que existem coisas que estão sob nosso controle e outras que jamais estarão. Essa simples distinção tem o poder de transformar completamente sua forma de enxergar o mundo. Quando você acorda e já sente ansiedade por conta de algo que vai acontecer, uma reunião, uma conversa difícil, um imprevisto, a mente começa a correr em círculos tentando antecipar cenários, prever falas, controlar o incontrolável. Mas o estoico, ao acordar, se pergunta: isso está sob meu controle? Se a resposta for não, ele solta. De verdade. Ele entende que se preocupar com o que não pode mudar é gastar energia mental à toa. Isso te traz leveza, foco e clareza logo nas primeiras horas do dia. Ao aplicar esse princípio pela manhã, você começa seu dia sem o peso do mundo nos ombros. Você se torna seletivo com suas emoções, reagindo apenas ao que realmente importa. Essa prática pode ser feita com um simples exercício de reflexão. Escreva em um papel tudo o que te preocupa no momento. Depois, risque tudo o que está fora do seu controle. O que sobrar,
é onde você vai agir com força total. A mente forte nasce do foco. E o foco nasce quando você para de tentar resolver o que não depende de você. Acorde, reflita e decida. Vou dominar o que posso e aceitar com coragem o que não posso. Esse é o verdadeiro estoicismo em ação. Os estoicos praticavam uma técnica chamada premeditatio malorum, ou seja, a premeditação dos males. Ao contrário do pensamento positivo superficial que te manda pensar só no bem, os grandes nomes do estoicismo acreditavam que a preparação mental para os desafios era a chave da força interior. Logo, ao acordar, tire um momento para imaginar: e se hoje chover e estragar meus planos? E se alguém me ofender? E se as coisas não saírem como eu quero? Mas aqui está o segredo. Você não visualiza isso para sofrer por antecipação. Você visualiza para se preparar, para fortalecer sua mente, para lembrar que, independentemente do que vier, você já está pronto. Essa antecipação te tira do papel de vítima e te coloca como protagonista. Você não controla o mundo, mas controla sua reação. Essa prática reduz drasticamente a ansiedade. Por quê? Porque o medo vem do imprevisível. E quando você mentalmente já viu a adversidade antes dela acontecer, você a domina. Quando o problema chega, ele já não te assusta. Ele vira apenas mais um degrau na sua escada de evolução. Faça disso um ritual matinal. Ao invés de correr direto para o celular ou se perder em distrações, feche os olhos por 2 minutos e se pergunte: quais possíveis dificuldades posso enfrentar hoje? Como vou enfrentá-las com calma e razão? Assim, você acorda mentalmente blindado, pronto para vencer qualquer batalha com espírito estoico. Agora, se esse conteúdo te ajudou a despertar algo dentro de você, faz o seguinte: curte esse vídeo, se inscreve no canal, compartilha com quem precisa dessa força logo cedo e comenta aqui embaixo: mente forte. Assim, a gente espalha esse conhecimento estoico para mais pessoas que querem acordar e vencer. E claro, assiste o próximo vídeo que já está aqui na tela. A jornada para a mente forte só está começando.